Patrícia Mello e o Histórias de Polícia hoje está ao vivo pelo canal 23, TV Metropolitano, e pela TV a cabo, canal 130. E hoje vamos falar sobre um assunto que muitas pessoas talvez não tenham ouvido falar, mas é um assunto que é muito comum e muito importante na polícia e na justiça. Estamos falando sobre a denunciação caluniosa. Se você ainda não ouviu falar, preste atenção hoje à nossa matéria, que estamos trazendo, inclusive hoje, um advogado criminalista para falar sobre o tema. Ele se chama Dr. Paulo Ismael. Dr. Paulo, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Patrícia, pelo convite de estar aqui para falar sobre um tema tão importante para todos os seus telespectadores. Com certeza, e a gente já vai começar querendo saber exatamente qual a definição, o que se trata realmente, o que seria a denunciação caluniosa. A denunciação caluniosa, Patrícia, é quando um cidadão, uma pessoa procura a justiça, aí a justiça no sentido lato sensu, que vai desde as delegacias, as promotorias e o próprio judiciário, para denunciar uma pessoa falsamente por um crime e imputar a essa pessoa o delito. Ele chega na delegacia, narra a história, diz que é um crime e diz que é a pessoa que praticou esse crime. Quando isso acontece, aí todo o aparato da justiça, ele vai sair da inércia que ele está e vai trabalhar em prol de elucidar o crime e prender a pessoa. Quando desse fato é mentiroso, aí sim ocorre o crime de denunciação caluniosa, que está no artigo 339 do Código Penal. Certo, inclusive aí a gente tem uma partezinha teórica, um texto que a gente está mostrando aí para os nossos telespectadores, e a gente queria também saber o seguinte: tudo isso a pessoa vai, olha aí, nos últimos anos, né, se pacificou a jurisprudência no sentido de que a denunciação caluniosa é diferente da calúnia. Inclusive, eu já ia lhe perguntar isso. Existe a diferença entre a denunciação caluniosa e a calúnia? Existe, Patrícia. A calúnia está no artigo 138, salvo engano, do Código Penal, e traz quando você imputa a uma pessoa um crime. Com isso, mas você não leva essa imputação aos órgãos da justiça. Você não faz a denúncia. Você simplesmente diz no meio social que a pessoa cometeu um crime. Isso é calúnia, porque você está imputando a uma pessoa falsamente a prática de um crime. Ou seja, você está dizendo que a pessoa é um criminoso, praticou um crime, quando você sabe que essa afirmação ela é inverídica. Isso não procede. Então você está diante do crime de calúnia, que aí tem a diferenciação para o crime de denunciação caluniosa. Denunciação caluniosa é quando você, além de imputar o crime, você leva aos órgãos da justiça e afirma que tal pessoa praticou o crime. Então aí é a grande diferença entre calúnia e denunciação caluniosa. Inclusive tem muita gente, todos nós sabemos que a maioria das denunciações caluniosas é a respeito de questões políticas, não é isso? A vingança também é um motivo de denunciação caluniosa. Isso, aí nós temos a denunciação caluniosa, ela também está tipificada no Código Eleitoral, já que você trouxe, quando na época de campanha política, pessoas, candidatos ou não, correligionários ou não, traz essa queixa até a justiça de forma a denegrir a imagem do seu adversário político, de forma de trazer a mídia negativa para ele. Então, assim, também há a tipificação da denunciação caluniosa também no Fórum Eleitoral. E também existe a da Justiça Comum e também da Justiça Federal, a depender do tipo de imputação. Se a imputação for de crime federal, a pessoa vai responder a denunciação caluniosa perante a Justiça Federal. Se o crime imputado ao cidadão for o crime da competência da Justiça Comum, aí ele responde dentro da Justiça Comum. E existe também uma outra variação a respeito da denunciação caluniosa, que é a falsa notícia de crime. A comunicação falsa de crime, ela se dá, aí difere um pouco da denunciação caluniosa, porque a notícia falsa do crime se dá quando a pessoa, para se proteger ou para, de alguma forma, tentar encobrir uma situação adversa que aconteceu, chega e noticia o crime. Nós temos até um fato que é notório, que saiu nos jornais, nos blogs e tal, de uma senhora, não vou dizer o nome, mas está na mídia, que ela era casada e teve um caso com a amante e passou alguns dias num flat na beira-mar com a amante. Sumiu do mapa. E ela, num momento de fraqueza e talvez sem ter orientação do que fazer, ela apareceu, foi na delegacia e disse que tinha sido sequestrada. E aí todo o aparato da justiça se volta, porque é um crime muito grave, então todo o aparato da justiça se volta a
procurar quem foi a pessoa Acionou a polícia, acionou a polícia, acionou todas as ferramentas do Estado, que são poderosas e fortes, para poder localizar quem foi o sequestrador. Depois de alguns dias de investigação, chegou-se à conclusão de que, na realidade, ela estava traindo o marido e de forma a querer encobrir o fato do que estava fazendo e fez a comunicação falsa do crime. Então, a comunicação falsa do crime é nada mais do que você comunicar falsamente um crime. E se dá não só nessa esfera, mas se dá em outras situações também. Sim. Realmente, então, muito cuidado aí, gente, na hora que vocês inventarem uma mentira ou quiserem prejudicar uma pessoa, porque o feitiço pode virar contra o feiticeiro, não é isso? Isso. As pessoas, às vezes, chegam para comunicar falsamente crimes, querendo proteger de alguma outra situação, mas não sabem que está cometendo um crime e o crime punido. Quer dizer, a denunciação caluniosa ela vai até 8 anos de reclusão. É um crime muito grave. E é de forma de proteger a justiça e a próprio aparato do Estado, né? Porque o aparato do Estado, Patrícia, ele não pode ser usado a seu bel prazer. Claro. A um fim mesquinho. O aparato do Estado ele tem que ser usado e movimentado de forma séria para proteger realmente o cidadão que precisa. Ele não pode ser usado para seu bel prazer, para poder encobrir uma situação ou outra, ou até por meio de vingança, porque existe muito. Você denunciar falsamente uma pessoa por um crime para poder se vingar dessa pessoa, para ficar falado e depois sai na mídia, sai nos blogs. Aí denigre a imagem da pessoa demais. Gratuitamente e a pessoa, lógico aí, vendo a situação em que se encontra, ele tem uma forma também de se proteger, até de fazer uma justiça, né? Isso. Vários casos, né, que a gente já ouviu falar na mídia. Vários casos saem na mídia constantemente dessas situações, tanto do crime de calúnia, como da denunciação caluniosa, como da comunicação falsa de crime. Então, assim, o cidadão ele tem que ter ideia de que o Estado ele não pode ser movido, porque o Estado ele é inerte, ele só sai da inércia quando alguém procura o Estado contando uma situação e daí o Estado começa a se movimentar. Então, o cidadão ele não pode tirar o Estado da inércia de forma a simplesmente para poder se proteger de situação, denunciando, caluniando ou fazendo a comunicação falsa do crime. Eu queria lhe perguntar, e qual seria o procedimento correto quando a pessoa se sente exatamente assim, vítima de uma mentira, vítima de um processo mentiroso, a pessoa entra na justiça, procura a polícia? Isso, quando o cidadão ele se sente vítima de uma situação dessa, ele deve procurar a delegacia, fazer o boletim de ocorrência para que se inicie as primeiras investigações. Mas pode também procurar diretamente o Ministério Público, quando ele tiver o que nós chamamos no direito, Patrícia, da prova plena. Sim. É aquela prova inequívoca de que realmente ele está sendo vítima disso. Se ele tiver essa prova, ele pode procurar diretamente o Ministério Público e assim ofertar a sua denúncia. Mas caso ele não tenha, os elementos que ele tenha não são suficientes, não se torna a prova plena, ele pode procurar a delegacia, fazer o boletim de ocorrência e daí acompanhar as investigações, porque certamente chegará em quem fez essa denunciação. Aí eu lhe pergunto, quanto tempo ele tem para fazer essa denúncia? Ele soube hoje, aí ele tem até quanto tempo para acionar a justiça de uma denunciação caluniosa? Isso. Se for a ação pública condicionada, ele vai ter aí 6 meses a partir do dia que ele soube do fato. Certo? Se não, aí há uma série de regramentos jurídicos, mas basicamente para esses crimes de menores potenciais ofensivos, a regra são 6 meses. Coisa, realmente. Então, quer dizer, passados 6 meses, ele perde o direito de... Ele perde, decai o direito dele, porque o direito não pode ficar aberto ad eterno para que possa ou não movimentar o seu bel prazer. Se você se sentiu lesado, você deve, o quanto antes, procurar a justiça. Gente, a gente vai continuar essa conversa no próximo bloco, porque essa conversa, ela tem muita coisa importante para dizer para você. Pessoal, voltamos e vamos continuar o nosso papo sobre denunciação caluniosa. E eu já vou fazer uma pergunta aqui muito curiosa para o Dr. Paulo. Vocês vejam qual vai ser a resposta que ele vai dar. Dr. Paulo, essa pergunta é a seguinte, é uma questão prática. Caso você esteja sendo processado e por um crime que você não cometeu, é isso? Seria mais ou menos assim. Mas você não sabe quem é que está imputando esse crime. Como é proceder, então? Nesse caso, o procedimento é você procurar uma delegacia, trazer os elementos que você tem de provas e pedir para que o delegado, junto com o aparato da justiça, faça a investigação, de forma a chegar à conclusão de que você não cometeu o crime, o ilícito, aí sim
como a Patrícia colocou de forma, o feitiço vira contra o feiticeiro. Aí a pessoa que lhe imputou o crime passa a responder por denunciação caluniosa. E aqui, Patrícia, tem outro elemento que não devemos deixar de falar nesse momento. É que isso não quer dizer que a pessoa que sofreu um ato criminoso não vá procurar a delegacia para poder narrar o que aconteceu. Ela deve narrar tudo o que aconteceu, e se ela tem suposições de pessoas que podem ter cometido um ilícito, ela deve também colocar. O que ela não deve é afirmar que tal pessoa cometeu um ilícito criminoso sem ter a certeza de que realmente foi essa pessoa. E nem só sem ter a certeza, tem que ter provas, porque a justiça trabalha com provas. Para isso, deve sempre levar os elementos que a pessoa já tem para poder fazer a denúncia. Aí a gente cai naquele caso célebre agora, né, muito comentado, que foi o caso de Neymar. Neymar estava sendo acusado de estupro pela modelo Nájila. E o que foi que aconteceu? Depois de determinado tempo, das apurações do caso, do inquérito, o que foi que aconteceu? A delegada decidiu não denunciar. Então, ele pode agora, Neymar, depois de tudo que ele passou, pela imagem dele, que foi totalmente denegrida, ele ficou exposto, ele pode processar por denunciação caluniosa a modelo Nájila? Certamente, Patrícia e telespectadores, os advogados de Neymar irão propor uma ação. Vejamos o caso. O caso é muito emblemático, teve na mídia durante muito tempo, desde quase do início do ano, fala sobre isso. E tem que levar em consideração que a modelo foi para Paris a convite do jogador. Sim. Certo? Disso aí não tem dúvida, porque é público e notório. E após retornar ao Brasil, ela alegou que tinha sido vítima do jogador. O jogador tinha praticado abusos contra ela, né? E ela fez a denúncia, fez o boletim de ocorrência e iniciou-se as investigações do caso. E assim, após as primeiras oitivas das partes envolvidas, das supostas testemunhas que tinha do caso, a Nájila ela afirmou que ela tinha alguns elementos probatórios importantes que seriam cabais para poder desvendar realmente se houve ou se não houve. E esses elementos não foram trazidos aos autos. Sendo assim, ficou impossibilitado da delegada enviar para o Ministério Público com parecer para oferecer a denúncia. Ela enviou o inquérito para o Ministério Público com parecer para o arquivamento. Quer dizer, faltou materialidade, faltou elementos... Faltou elementos probatórios, né? Isso. Porque quando ela veio ao Brasil, ela fez o boletim de ocorrência e disse que tinha vídeos, que tinha áudios. E nada disso apareceu? Nada disso apareceu, nem os vídeos, nem os áudios. Aliás, apareceu um vídeo muito pequeno, de 66 segundos, que foi divulgado amplamente na mídia, e ela afirmou que teria os demais vídeos. Depois ela veio dificultando até as investigações, que ela deveria ter favorecido as investigações para poder se ser elucidada. Se ela era vítima, não é? Se ela era vítima, né? E assim ela não procedeu. Depois ela alegou que o celular tinha perdido, que as imagens estavam num tablet e que o tablet tinha sido furtado. E na minha opinião, ela caiu em muita contradição, né? Muitas contradições. E aí não resta dúvida, o inquérito ele vai pelo arquivamento. Só que isso não quer dizer que ele não possa ser desarquivado posteriormente. Sim. Se tiver elementos probatórios suficientes, o inquérito ele é desarquivado e dá prosseguimento e pode ainda ter o processo criminal, pode ainda ser ofertado a denúncia. Só que para isso precisa de elementos. Os elementos que ela disse que tinha no início, ela não trouxe durante o inquérito policial. E hoje o inquérito, ele se encontra arquivado. Hoje o inquérito se encontra arquivado. Eu até li hoje mais cedo, antes de vir para cá, que os advogados de Nájila pediu na Justiça o desarquivamento e está para o Tribunal de Justiça, se eu não me engano, do Estado de São Paulo, fazer essa análise, porque a promotoria já negou novamente o desarquivamento. Quer dizer, pela segunda vez, ela quer movimentar e a Justiça disse que não há indícios para levar isso para frente. Isso. Mais uma vez, a promotora afirma que nos autos, os elementos probatórios que tem não são suficientes, né, para... Pessoal, vamos continuar aqui nosso bate-papo com o Dr. Paulo, que está incrível sobre denunciação caluniosa. Eu acho que vocês aí já estão aprendendo um pouquinho sobre do que se trata, né? E vamos continuar falando sobre o caso de Nájila e de Neymar. Dr. Paulo, agora ele vai processar ela, possivelmente por denunciação caluniosa, existe o processo, o inquérito está arquivado, mas ele também pode ter cometido um crime de ter divulgado as fotos dela, não é isso? Aí é um crime
da era digital, né? Denunciação desse tipo de imagens, imagens até certo ponto comprometedoras que ele divulgou dela, mas aí, Patrícia, tem que levar em consideração que Neymar, como uma figura pública, ele não pode só fazer a defesa dele nos autos do processo. Sim. Porque ele é uma figura pública, ele tem que fazer a defesa dele também na mídia, porque foi pela mídia que chegou o fato, foi narrado os fatos, ela não fez só no processo, Sim. certo? Ela fez também na mídia. Então, Neymar, como uma figura pública, ele tem que fazer sua defesa na mídia. E vejamos, aí depende de uma série de análises com relação a essas fotos. Por quê? Porque ele colocou borrada as fotos, ele não disse o nome, ele colocou realmente a parte que interessava para ele fazer sua defesa pública, porque ele é uma figura pública. E a figura pública, além de fazer a defesa nos autos, ele deve também fazer a defesa também na esfera da publicidade. Quer dizer, além de correr esse processo de denunciação caluniosa, ele também vai ser processado. Ele vai ser processado, possivelmente... Isso. Possivelmente ele será processado também por essas imagens. Mas, assim, eu acho que a força dessas imagens, de forma a trazer uma condenação para ele, eu acho quase que improvável. Que bom, né? Vamos torcer aí que tudo dê certo, né? Vamos torcer que tudo dê certo. Doutor Paulo, a última pergunta para finalizarmos esse bloco. E eu queria saber se existe também, paralelo ao processo de denunciação caluniosa, existe também, se você pode também entrar na esfera civil para pedir uma indenização. No caso, Patrícia, de uma denunciação caluniosa, a imputação falsa de um crime e levado isso aos órgãos públicos de segurança, da parte da delegacia e judiciário e promotoria, se for constatado que realmente a denúncia cabe uma indenização pelo dano moral que a pessoa sofreu, ou seja, o dano à imagem da pessoa e ao bom nome que a pessoa tem. Isso é protegido legalmente. As leis no Brasil protegem o bom nome do cidadão, protege também dessa situação. Agora, o que deve ser levado em consideração é que no próprio processo penal, onde vai correr a notícia e o inquérito e a parte toda probatória que se trouxe ao caso, o juiz, ao prolatar a sentença, ele pode também, já no processo criminal, já colocar o valor da indenização. Sim. Isso não quer dizer que o cidadão que se sentiu ofendido e achou que o valor da indenização do processo penal foi insuficiente para trazer de volta, abre aspas, o seu bom nome, ele pode também ir na esfera civil e requerer também na esfera civil a indenização pelo dano moral. Isso é amplamente divulgado, isso é corriqueiro, apesar de não ser muito na mídia, porque são crimes de menor potencial ofensivo, que você só... Hoje nós estamos discutindo esse fato devido ao caso Neymar e a Nájila. Mas isso acontece quase que diariamente no Brasil, esse tipo de imputação falsa de crime a uma pessoa. Sim, claro. Eu trabalho na delegacia, né? Eu vejo muitas vezes as próprias pessoas se arrependem a tempo de não serem processados por denunciação caluniosa. Isso. Aí é uma análise que tem que ser feita porque... A denunciação caluniosa, a pena de reclusão vai de 2 a 8 anos. Não é um crime simples, a pena não é simples, dá cadeia. Então as pessoas realmente devem fazer quando tiverem elementos probatórios. Se tendo elementos probatórios, tem que levar a justiça para que seja feito justiça. Porque a justiça já está tão cheia de processos. Imagine lá ter processos mentirosos. Então... pega todo o aparato judicial para movimentar uma coisa mentirosa. Então, isso aí prejudica todos, né? Isso. A denunciação caluniosa é um crime contra a administração da justiça, a administração de modo geral, porque você move toda a máquina do Estado. É uma máquina muito cara. Você move delegados, agentes, promotores, tudo para poder trazer o criminoso à justiça para que ele pague a pena, para que não ocorra também justiçamento. Porque quando você traz esses fatos e divulgam ele de forma sem nenhum parâmetro, sem nada, você traz justiçamento, você traz um dano a essa pessoa. Então, ao fazer, a pessoa que está fazendo tem que ter consigo a ideia de que está imputando um fato. E o fato é grave, mesmo que seja por contravenção penal, que lá no artigo, no seu inciso 339, no seu inciso 2º, traz a causa de diminuição de pena por ser um crime de contravenção, por ser uma contravenção penal, uma denunciação de uma contravenção penal, mas também há dano à imagem do cidadão. Claro. Então é isso, pessoal. Espero ter esclarecido muito para vocês. Gostei muito do nosso papo, doutor Paulo. Espero nos encontrarmos em outros momentos, porque eu sei que o doutor Paulo sabe muito sobre a parte criminal. E a gente vai ficando por aqui. Tenho certeza que vocês vão se encontrar conosco no próximo programa Histórias de Polícia. E sigam a gente também nas redes sociais, Facebook e Instagram. E entrem no nosso canal do YouTube, Patrícia Mello, no Histórias de Polícia. Tchau, pessoal. Até a próxima semana. Tchau, pessoal. Agradeço, Patrícia.